Então, eu coloquei aqui várias frases para a gente conjugar o verbo no simple present. Esse tempo verbal da aula de hoje é o simple present e o present simple, que é utilizado para falar sobre coisas que eu faço com determinada frequência. E quando eu falo frequência, eu falo de sempre, às vezes ou nunca. Nunca também é uma frequência, mas só que uma frequência negativa. Eu nunca faço tal coisa. Eu sempre faço tal coisa, ou eu faço às vezes. Então, esse é o contexto, esse é o uso. Quando que eu utilizo? Para falar sobre coisas que eu faço com frequência, ou também para falar sobre fatos, como está lá explicadinho em maiores detalhes lá na parte teórica no que está no YouTube. Ok, então aqui eu coloquei várias frases para a gente ir praticando esse simple present, também chamado de present simple. É a mesma coisa, só inverte a ordem, porque na Inglaterra é chamado de present simple, nos Estados Unidos de simple present. Mas é a mesma coisa. Então vamos lá. Nós temos aqui um sujeito, nós temos um verbo, o verbo sempre vai ficar no meio, e depois nós temos um complemento, ou nós temos um predicado, ou nós temos um objeto. Certo? Então agora a gente vai ter que conjugar no simple present afirmativo, no simple present negativo e no simple present interrogativo, que são as três formas possíveis de conjugação, para qualquer tempo verbal. Certo? Então, the geese. Quem sabe o que é the geese? Abre o microfone para me ajudar. Seria o beijo? O beijo? Não, beijo é kiss. Ah, você falou o quê? De que? Kiss. Você tá vendo a minha tela? Aqui, ó. Tô vendo. É aqui, essa palavra aqui, the geese. Ah, O que é isso, the geese? Alguém para me ajudar? Ganso. Ganso é goose. Hã? I don't know. Ok, goose, que é ganso. Geese são os gansos. Os gansos, que são aqueles pássaros, né? Fly é o verbo voar. High in the sky, alto no céu. Os gansos voam alto no céu. É um fato. Eles voam bem alto no céu. Ok. Agora a gente vai conjugar. Nós vamos conjugar o verbo voar para gansos. Quem pode me ajudar aqui nessa primeira frase? Alguém abre o microfone. Hã? aqui. Tá bom, então vamos lá. Então vamos conjugar o sujeito the geese, o verbo fly e high in the skies como o complemento. Como é que ficaria então? Os gansos voam alto no céu. The geese flying high in the skies. The geese fly high in the Flying. skies. É voar. Isso. Alto no Fly é o verbo voar. Ok, deixa eu aumentar aqui. Certo, então os gansos voam alto no céu. Ok, e como é que vai ficar no negativo essa frase? Does. Does Não, the geese the geese does not fly does not fly high in the sky. in the skies? Ok, the geese doesn't fly high in the skies. Tem um erro aqui. É do, né? Do. Por que é do? Porque ele está no plural, o Aham. verbo fica no singular. Isso. The geese é um plural. Para os plurais, nós usamos o do, mas not vira don't. Então, the geese don't fly high in the skies. Os gansos não voam alto no céu. Ok, e agora a pergunta, como é que vai ficar? Os gansos voam alto no céu?
Do the geese fly high in the skies? Do the geese fly high in the skies? Isso. Então, vejamos. O verbo auxiliar aparece primeiro na frase, antes do sujeito, tá? Porque é uma pergunta. No inglês, as perguntas são assim. Eu coloco o verbo auxiliar antes do sujeito. Então, do the geese fly high in the skies? Muito bem. Qual é o seu nome que me ajudou agora? Tamires. Ok, obrigado, Tamires. Vamos agora para o próximo. Vamos para o próximo. Outra pessoa agora para me ajudar. E aqui nós temos o sujeito é a Beth, o verbo é o verbo to be, e agora nós temos aqui, no caso, quando é verbo to be, nós temos um predicado. O predicado é mother of two. Então, a Beth ser mãe de dois. Ela tem dois filhos. Então, a Beth é mãe de dois. Mas aqui o verbo to be está sem conjugação. Agora nós teremos que conjugá-lo. Ok. Alguém para me ajudar? Boa noite. Eu? Ah, não. E a Joana levantou a mão, tá aparecendo aqui para mim. Joana, pode me ajudar? Na verdade, eu queria tirar uma dúvida. Ah, pode falar. Aproveitando porque você colocou aí a Beth, porque eu já vi outras, eu lendo alguns textos, e eu já vi, o be sem ser conjugado. Então, no caso, quando ele está sem ser conjugado, do mesmo jeito continua sendo ser, não é isso? Eu não sei se você conseguiu compreender minha pergunta. Sim, consegui sim. Ele, mesmo sem conjugação, mesmo sem ser conjugado, ele sempre vai ser ou estar. Não muda o significado. Ok? Você poderia, me dar um exemplo, usando esse que como é que eu Ele sem, poderia, ele sem um conjugação. exemplo. Isso, sem conjugação, por gentileza. Aqui, ó. I want to be your friend. Aqui ele está sem conjugação. Eu quero ser seu amigo. Né? Então, aqui ele está como verbo ser sem conjugação. Está no infinitivo. Eu quero ser. Agora, ele conjugado vai ser I am. Eu sou seu amigo. Né? E aqui, I want to be. É isso que você gostaria de saber? Sim, sim. Eu tinha esse raciocínio, só que eu pensava, não, eu devo estar pensando errado. Isso aí deve ser alguma outra coisa. Aí você explicando agora me confirmou que é dessa mesma forma que eu estava pensando. Uhum. Isso, o verbo to be pode aparecer sem conjugação nenhuma, sem problema nenhum, e continua sendo ser ou estar. Ok, muito bem, vamos lá, deixa eu ver aqui quem levantou a mão para me ajudar. Peraí. Ok, a Daila vai me ajudar agora então. Daila, vamos lá. Pode abrir seu microfone. Então, o sujeito é that, o verbo é to be, e o complemento, não. Agora eu esqueci o nome disso, gente. Predicado. O predicado é mother of two. Como é que vai ficar aqui, Daila? Please. É para me mudar o nome pelo, no caso, Beth, mudar para she, Não, não. ou só Não, não, desculpa, Daila. O que nós vamos fazer aqui é conjugar verbo. ok. Isso que você estava perguntando é alterar, né, sujeito. Não, nós não precisamos alterar o sujeito. A Beth vai continuar aqui. Não precisa colocar she, tá bom? É. Ok, Beth, pode ligar. vai ficar Beth is mother of two. Is mother of two. Muito bem. Então, Beth é she, é uma pessoa só. Tá? Então, o verbo to be para uma pessoa só, para um singular, é is. Então, Beth is mother of two. A Beth é mãe de duas crianças. Ok, ou de dois filhos. Como é que fica, então, essa frase negativa?
Bad is not mother of two. Ok, muito bem. Você no Aqui tem uma questão aqui, então. Por que que aqui em bet eu não usei o do ou o does? Eu coloquei só o verbo to be e já foi direto para o not. Verbo to be mais not. Cadê o do e cadê o does? No caso aí, como é verbo to be, ele vai, Ai, Jesus. Peraí que eu não sei explicar, não. Eu sei que é assim. No caso de ser, né? Porque tá falando de ser e estar. No caso, no caso, Beth, né? Ela está, acho que é por isso que não tem o do. Ok. A explicação da Daila estava certa, né? Por conta de ser o verbo to be, eu não vou precisar de verbo auxiliar. Eu só preciso de verbo auxiliar com os verbos de ação. Verbo to be não é verbo de ação. Verbo to be é verbo de estado. Ser, estar. É o estado em que eu estou, né? Então, nesse caso, não se utiliza verbo auxiliar. Não precisa aqui. Então, Beth is not mother of two. Professor, dúvida. No caso desse is not, pode ser utilizado isn't? Isso, pode utilizar isn't, é a mesma coisa. Ou se não, that's not. Assim também é possível. Então, tem três formas. Separado, ou is mais um not, que vira isn't. Ou assim, that's not mother of two. Ok. E agora, Daila, como é que fica a pergunta? Tem alguma pergunta ainda? No caso, tem algum momento que não pode ser utilizado isn't? Não. Assim, Não. isn't é mais informal. Então, se você estiver escrevendo uma carta, um e-mail para uma autoridade ou para alguém num cargo acima do seu na empresa, você evita utilizar as contrações. Contrações de verbo mais o not, ou se não, de verbos auxiliares mais o not. Então, evite somente quando você estiver falando ou você estiver escrevendo em um contexto formal. Mas agora, se você fizer, não vai estar errado, só vai estar um pouco, né, digamos assim, direto demais. Mas não é proibitivo. Ok. Muito bem. Daila, como é que fica a pergunta aqui agora? Is Beth mother of two? Is that mother of two? Muito bem. Is that mother of two? Então, veja, o verbo to be não precisa de verbo auxiliar. Portanto, eu vou colocar ele na frente. E não vou colocar do. Aqui eu tinha colocado do. Porque o fly é um verbo de ação. Voar é uma ação. Aqui é verbo to be, verbo de estado. Então, eu coloco ele próprio. Verbo to be não precisa de verbo auxiliar. Coloquem isso no caderno de vocês. Então, ó, não estava lá na teoria, mas agora eu vou falar. Vou colocar aqui. Verbo to be não precisa de verbo auxiliar. Ele próprio já é o verbo auxiliar. Na aula 1, nós vimos o verbo to be sendo usado no present continuous. E lá, ele é o verbo auxiliar. Então, ele não precisa, ele já é potente, ele já é forte o suficiente. Não precisa de verbo auxiliar. Ok, muito obrigado, Daila. Agora vamos para a próxima frase. Deixa eu ver quem vai me ajudar. Professor. Oi? Professor? Anderly, boa noite, tudo bem? Ok. Anderly? Isso. Eu tenho uma dúvida ainda nessa questão. Estaria errado se eu acrescentasse, por exemplo, I bet is mother of two? Se eu colocaria bet is the mother of two? Entre is mother, coloca T, ficaria bet is the mother of two. Estaria errado? Não estaria errado, tá? Mas depende do contexto, né? Então, tipo assim, eu perguntei, quem são aqueles dois? Quem é a mãe deles?
a Beth é a mãe dos dois. Entendeu? Aí sim, aí tudo bem. Mas depende, então, do contexto. Não está errado colocar o the ali antes de mother. Tá, tá bom, obrigada. Ok, de nada. A próxima, então, Teacher. aqui. Oi. Ainda nessa questão, a segunda linha, né, que está o simple present negativo. Essa abreviação aí de BETS, o apóstrofo S é a abreviação do IS, é isso? Isso mesmo. E como que a gente diferencia? Porque eu lembro que quando, por exemplo, para dizer a casa de Betty, eu lembro que eu já li que poderia ser Bet's House. Uhum, isso. E a mesma abreviação, né? O Aham. apóstrofo S. Como que a gente vai diferenciar que é um is ou um que está só referenciando a Betty? Uhum. Ok, entendi sua pergunta. Então, você quer saber como que eu diferencio que esse S é um verbo to be, o is, ou esse S é de posse, né? Que algo Isso. pertence a Beth. Muito Isso. bem. Como que eu vou saber? Porque quando for de posse, depois desse S, tem que vir um substantivo. Então, vamos aqui, vamos exemplificar. That's house. Então, aquela é a casa da Beth. Ora, depois desse S aqui, apóstrofo S, nós temos uma palavrinha que é um substantivo, house. House é o nome de uma coisa, né? Então, é um substantivo. Aqui, o que que eu tenho depois do S? O not. Not não é substantivo. Não é. Então, nesse caso, eu já sei que não é. Assim, eu já sei de uma perspectiva sintática dentro da frase aqui. Mas e se eu estivesse ouvindo meu cérebro, digamos assim, meu ouvido, já vai saber. Porque se vem not depois, a única possibilidade desse desse S, é ser o verbo to be. Entendeu? Entendi. Ok. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos ir para a próxima. Ok. Então, a próxima é a Ariana. Ariana, pode abrir seu microfone e me ajudar com a próxima frase, please. Ok. Ai, pô, eu pensei. Ok, Ariana, vamos lá. Aqui o sujeito é I, aqui o verbo principal é o do, e aqui nós temos o complemento, né? Ou nós temos o objeto mais o complemento. Ok, então, I do exercise at the gym, né? Eu faço exercícios na academia. Então, eu vou ter que conjugar eu faço os exercícios na academia, eu não faço e eu faço, né? Uma pergunta. Geralmente, eu não pergunto para mim mesmo, né? Então, vamos trocar aqui o I para o we. Ok, nós fazemos exercícios na academia. Ok, então como é que vai ficar a conjugação do verbo do para we no simple present? Professora, quando a gente usa o do, a gente não usa nem o is, nem o are, né? Isso não usa porque está dentro de outra, digamos assim, né? Outro tipo de verbo. Do é o verbo de ação, is é verbo to be. Ficaria do you exerce at the green? Desculpa, pode repetir? Não entendi. We do at isso. Ok. We do exercise at the gym. Nós fazemos exercícios na academia. Muito bem. E agora, como é que fica a negativa dessa frase? Do not Do not we exercise exercises at the gym. at the gym. The gym. Ok, então vejamos aqui. Primeiro, foi colocado o verbo auxiliar
e depois o not. E depois o sujeito. Isso aqui não é lá na pergunta? Aqui nós estamos fazendo uma negativa. Isso Foi aqui isso que que eu fiquei você... com dúvida agora. Foi isso que me deixou. Eu achava que o I era na frente. Ah, ok. Essa estrutura aqui que você colocou seria ali embaixo. Na negativa, isso aqui não acontece. O que acontece é we do not. Agora vem o verbo principal. De novo. We do not do exercise at the gym. Mas por que que tem dois do? Quem vai me explicar? Quem vai me ajudar a explicar por que que Porque nessa frase tem dois do? Ah, porque um é auxiliar e o outro é do verbo. isso. Esse primeiro do aqui é o verbo auxiliar. Ele não significa nada. Lá na aula do intermediário, algumas pessoas aqui do básico até assistiu a aula do intermediário. Lá eu explico que verbo auxiliar não tem significado. Ele é apenas um elemento sintático, ou seja, ele está apenas ali na frase para te mostrar, né, que alguma coisa, aquela frase está na negativa, na afirmativa ou na interrogativa. Então, digamos assim, ele não tem significado palpável. Eu não traduzo ele, por exemplo. Ele não tem significado, então eu não traduzo, né? Então, esse do aqui, ele só está aqui para nos mostrar que isso é uma negativa. Já esse do aqui, aí sim, esse tem significado, que é o verbo fazer. Então, eu não faço exercícios na academia. Então, por isso que tem que ter dois dos, tá? Às vezes, no começo, nossa, mas tem dois dos, tá errado. A pessoa fazendo exercícios em casa, né? Mas não tem problema nenhum. Então, do not or don't. Os dois são possíveis, os dois estão corretos. Ok, então, we don't do exercises at the gym. Muito bem, agora como é que vai ficar a pergunta? Do we, Do we exercício, exercises H, de gym. Ok, então nós temos o verbo auxiliar vindo primeiro, depois nós temos o sujeito e... Cadê o verbo principal? Tá faltando uma coisa. Cadê o verbo principal? Tem outro do aí depois? Ó, aqui não teve dois do's, aqui tem um do, aqui tem outro. Aqui também vai ter que ter dois do's. O do que mostra que é uma pergunta e o do que é o verbo principal. Então, do we do exercise at the gym? Nós fazemos exercícios na academia, ok? Então, tem que ter dois do's. Ok, muito bem. Agora a próxima frase, vamos ver, é a Juliana. Juliana, você pode abrir seu microfone. Ok. Então vamos lá. O próximo aqui, o sujeito é John and Joseph. O verbo to be, mais uma vez. E agora, Maria's brothers. Então, Aquele exemplo, né? Irmãos de Maria. como? Aquele exemplo de posse, irmãos de Maria, né? John e Joseph são irmãos de Maria. Isso, exato. Aqui esse apóstrofo S já não é mais verbo to be. Isso aqui é posse, né? Então, Isso. esses irmãos pertencem a Maria. Eles são irmãos da Maria. Ok, isso mesmo, muito bem. Ok, então vamos lá, Juliana. Como é que fica, então, o verbo to be conjugado para John and Joseph no simple present? John and Joseph are Maria's brothers. Are Maria's brothers. Muito bem, isso mesmo. E na negativa? John and Joseph aren't Maria's brothers. E a pergunta? Deixa eu ver. Eu acho que are
John and Joseph Maria's brothers. Uhum. Muito bem. Isso mesmo, está correto. Ok, alguma pergunta aqui, pessoal? Tem sim. Teacher Flávio, a dúvida é a seguinte. Por que quando, vamos dizer assim, por que temos que usar are, se tratando assim, de pessoa? Tipo assim, porque eu pensava que era só tipo objeto. Eu assisti lá a sua primeira aula, que você falou das casas. Então eu achei que era só para objeto isso, tipo, se tratando de singular. Mas a gente pode usar isso também se tratando também de pessoa. Isso, aham. A questão é a seguinte, vou colocar aqui embaixo. Is para qualquer sujeito que esteja no singular. Qualquer sujeito, não importa se é uma pessoa, se é um animal, se é uma coisa, se é um dia, se é um fenômeno da natureza, não importa. Desde que aquele sujeito esteja no singular, vai ser is. E o are para qualquer sujeito que esteja no plural. Então, não existe essa distinção, tá bom? Entre coisas e pessoas para is e para are. Mais alguma pergunta? Não? Ok, então é isso. Agora, muito obrigado, Juliana. Vamos para o próximo. Juliana já foi, Ariana já foi também. Deixa eu ver. Ok, mais alguém para me ajudar aqui no próximo? Ok, Shirley, vamos lá. Aqui nessa próxima. Pode abrir o microfone, Shirley. Ok, então aqui nós temos o sujeito que é the flower, o verbo que é bloom e beautifully, que é, então, o complemento. Então, a flor desabrochar lindamente. Olha, é poético. A flor desabrocha lindamente. Parece algo de um poema. Então, vamos lá. Como é que fica aqui, Shirley? No simple present, vamos conjugar o verbo bloom para the flower. Como fica? Shirley, eu não estou te ouvindo. O seu microfone está desabilitado. Ok, mais alguém? Eu acho que a Shirley não está conseguindo abrir o microfone dela. Teacher, Oi, quem está falando? Tamires. Ok, Tamires, você vai me ajudar com essa? Vou. Ok, então vamos lá. Aqui, pode me falar então, como é que fica na afirmativa? The flower blooms beautifully. Beautifully. Isso. Beautifully. Ok, the flower blooms beautifully. Ok, muito bem, está correto. Como é que fica a negativa? Does the flower Does the flower blooms beautifully? blooms beautifully? Beautifully. Atrapalhou. Ok, mas cadê o not? É uma negativa. Desculpa. Eu fiz a interrogativa primeiro. Ok, então vamos passar ela aqui para baixo. Pronto. Ok, e aqui a negativa como é que fica? The flower
The flower doesn't blooms beautifully. Ok, então vamos lá. The flower blooms beautifully. Tá correto, afirmativa. A negativa, the flower doesn't blooms. Ok, mas Blooms você tá... é sem o M, sem o S. Isso, sem o S. Isso. E Aham. embaixo também é sem o S. Aham. Porque o S que estava aqui, ele passou para cá, ó. Olha ele aqui. Então, deixa eu marcar o S aqui. Aqui, Tira ele o tá S da aqui. interrogativa também. Aham. Aqui ele veio para cá e aqui ele veio para cá. Ok? Então, veja o movimento do S. Aqui ele está no verbo principal. Aqui ele veio para o verbo auxiliar. E aqui ele veio para o verbo auxiliar também. Pronto. Tem que ter S. Por que que tem que ter S? Porque o sujeito é um singular. Isso. Ok. Muito bem. É isso. Muito obrigado. Agora Olá. vamos para a Ô, próxima. teacher, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Por exemplo, aí, quando a gente deve usar does, quando não é terceira pessoa, por exemplo, aí você está falando de... Aliás, eu acho que a gente entendi. É porque lembrei agora, does a gente usa para it também, né? Que é coisa. Acho que entendi. Isso. Eu mesmo aham. confundi. Lembrei. Ok. Então, he, she, it é does. It, the flower é um it, né? É uma coisa. The flower. Ok, mais alguma pergunta? Teacher, Pode falar. qual é a diferença do does e do not? Qual a diferença do does e do not? Isso mesmo. Ah, sim, o does é um verbo auxiliar. O not é uma negação. Mas tem alguma diferença, tipo, do not com do? Não entendi sua pergunta. Porque você colocou na negativa, né? Does. É que eu não sei pronunciar muito bem. Does alguma coisa lá. E o do not. Tem alguma diferença ou a mesma coisa, as duas? Você fala o does not e o do not. Isso. Tem uma diferença que um é utilizado para sujeitos no singular e o outro para sujeitos no plural. Essa é a única diferença. Agora, em sentido, por exemplo, se eu fosse traduzir, os dois seriam não. Assim, obrigada. Ok. Mais alguma pergunta? Ok, já que não temos perguntas, vamos agora para esse aqui. Aqui agora vamos ver quem levantou a mão. Ok, Shirley, eu vou abaixar a sua mão porque você não conseguiu abrir. Ah, agora conseguiu abrir seu microfone. Shirley, fala aí com a gente, então. Tá, vamos lá. You Ok. and... Posso, teacher? Pode sim. You and I are friends. Aham. Muito bem. E a negativa? You and I not are friends. You and I not are friends. Friends. Ok, então vamos analisar isso daqui. You and I, tudo bem, o sujeito. Aí agora tem o not. Hã? Tem o do, né, teacher? Do Não. not. Não? Não? Não tem o do. Por que não tem o do? precisa. Porque é verbo to be. Verbo to be, ok. Aham. Esse não é o problema. O problema é a ordem desses dois aqui. O not vem depois do are. Então, vamos colocar o are aqui primeiro. Tá. Are not friends. Isso. Ok, então, you and I are not friends. Você e eu não somos amigos. Ok, e a pergunta? Do you and I are
friends. Ok. Mas vejamos, verbo to be, por que que você colocou do? Ah, tá, porque o to be não vai, né? Ah, Ok. o verbo to be não tem Eu do. achei por ser afirmativa, mas sim, você havia falado que não vai no to be. É, no verbo to be, quando tiver verbo to be, não pode usar do. Ok. E agora, vamos tirar então daqui, Vamos tirar. e o que que eu coloco no lugar do do? Eu não sei, teacher. Ok, qual que é o verbo? O verbo é o verbo to be, o are, né? Então, are you and I friends? Ah, Pronto, tá. Uhum. é o Are verbo you to be para frente. Ok. Ok, muito bem, muito obrigado, Shirley. Alguma pergunta, pessoal? Não, Ok, então vamos adiante. Aqui agora nós temos o sujeito é books, o verbo é teach e o complemento as many interesting things. Então, os livros nos ensinam coisas muito interessantes. Ok, então agora vamos ver aqui quem vai me ajudar. A Shirley já me ajudou. Quem vai me ajudar agora? Pode levantar a mão. Pode repetir, então, se ninguém novo quer me ajudar. posso tentar, mas esse tá meio difícil. Ok. Ok, então vamos lá. Como é que fica na afirmativa a conjugação do verbo teach para o sujeito books no simple present? Books teaches com a S as many interesting things. Ok, então os livros nos ensinam coisas muito interessantes. Ok, esse sujeito aqui, Daila, ele é singular ou ele é plural? Plural. Isso. Books é um plural. Eu estou falando de livros. É mais de um. Então, quando o sujeito estiver no plural, o verbo vai estar no... Eita, não muda. vai estar no singular. Então, tira esse S daqui. Então, pronto. Sujeito no plural, verbo no singular. Sujeito no singular, verbo no plural. Lá na teoria, eu falo em balanceamento. Não pode ter dois plurais, e nem dois singulares. Então, um plural e um singular. Pronto, agora ficou correto. E a negação, como é que vai ficar aqui? A negativa. Books deixa eu ver com os livros não existem. Do teach as many interesting things. Don't. Books don't teach as many interesting things. Uhum. Ok, isso mesmo. Tem que colocar o not, né? Então, books do not, books don't teach us. Muito bem. E a pergunta? Do books teach as many interesting things? Isso. Muito bem. Isso mesmo. E agora, alguma pergunta, pessoal?
Essa última frase não tem dois do? Como é que é? Não entendi sua pergunta. Essa última frase do books, nela não tem dois do? Não, porque o verbo principal aqui é o teach. Só vai ter dois do's se o verbo principal for do, Ok. ok? O verbo principal aqui é teach, não é do. Vamos voltar lá naquela que tinha o do. Aqui, ó. Tá vendo que tem do aqui? Então é por isso. Aqui já tinha o do. Lá não tem do, lá tem teach. Então por isso que não tem dois do's. Ok, mais alguma pergunta? A pronúncia, no caso, fica interesting things ou interesting, porque... Ah, não, é porque não tem TH. Eu já tirei minha dúvida. Ok. Ok, vamos para o próximo. Alguém para me ajudar aqui agora? No sujeito it. Quem está falando agora? Desculpa. Ok. Então aqui o sujeito é o it, o verbo é o verbo to be, e o complemento, ou predicado, é dark here. Então, está escuro aqui. Ok, então como é que vai ficar aqui no simple present para o verbo to be sendo conjugado para o sujeito it? It is dark here. Ok, it's dark here. Está escuro aqui. Muito bem, está correto. E a negação? Eu acho que vai ficar it not is dark here. Ou is vai antes do not? Isso, o is tem que vir antes do not. Pronto. It's not dark here. Tá certo, tá correto. Se eu quisesse abreviar, era só eu juntar o is mais o not, ficava isn't. Né? Então, it isn't dark here. É a mesma coisa, o is not também tá correto. Ok, e a pergunta? Is it dark here? Isso. Is it dark here? Está escuro aqui? É uma pergunta. Ok, muito bem. Alguma pergunta, pessoal? Teacher, nesse caso, é obrigatório colocar o it, porque já não entenderia se falasse, tipo, is dark here, ou tem que colocar o it, porque o is já não é está. Quem está fazendo essa pergunta? Juliana. Ah, tá. Eu ainda não reconheci a voz de vocês. Eu estou aqui na tela, né, dos exercícios, aí às vezes eu não vejo quem abriu o microfone. Ok, muito bem. Essa pergunta é muito inteligente da sua parte, porque você está pensando na gramática portuguesa, né? Na gramática portuguesa, nós temos os conceitos de sujeito oculto e sujeito indeterminado. No inglês, isso não existe. Então, eu sempre vou ter que explicitar o sujeito. Ok? Então, eu não posso começar uma frase pelo verbo conjugado. Se fosse pelo verbo infinitivo, tudo bem. Mas agora, um verbo conjugado, como está escuro aqui, no inglês não existe colocar só o verbo conjugado. Todo o verbo, ó, uma regra aqui então. Mais uma regra. Nós vivemos à base de regras no inglês. Ok, então vamos lá. Em inglês, todo verbo conjugado tem que vir acompanhado de um sujeito. Isso significa que não existe sujeito indeterminado Nem oculto. e nem oculto no inglês. Então, no português a gente fala está chovendo. Quem que está chovendo? No português, não precisa falar quem que está chovendo. No inglês, precisa falar. E quem que chove é o it.
E quem que é esse it? É Deus? Não. É uma coisa, um fenômeno da natureza, né? Então, toda vez que for um fenômeno da natureza, eu vou ter que usar o sujeito it, que é para uma coisa, um evento da natureza. Então, it's dark here, está escuro aqui, sempre com o sujeito. Ok? Muito bom. Obrigada. E de nada. Então, vamos agora. Mais alguma pergunta ou podemos ir para o próximo? Ok, quem vai me ajudar aqui nesse próximo? Pode ser? Pode, quem está falando? Tamires. Ok, Tamiris, muito bem. Vamos lá, então, o sujeito é the pianist, o verbo é play e the piano vai ser o objeto. Então, o pianista tocar o piano. Como é que vai ficar o pianista toca o piano? The pianist plays the piano. Plays the piano. Muito bem. The pianist plays the piano. Muito bem. Agora, a negativa. The pianist does not play the piano. Muito bem. E como é que vai ficar a pergunta? Does the pianist play the piano? Does the pianist play the piano? Muito bem, é isso mesmo. Alguma pergunta? Não. Ok, então vamos para o próximo. Aqui nós temos o sujeito the gardeners, o verbo water, e aqui nós temos o objeto the garden. Olha que interessante. Aqui water está como verbo. Até então, quem está aprendendo, quem começou a aprender inglês agora, tinha visto water como substantivo, água. Água, water. Agora aqui não. Aqui ele está como verbo. Então, o que ele significa como verbo? Alguém faz ideia? Alguém tem um palpite? Aguar. Aguar, regrar, né? Eu pego o regrador e jogo água, aguar. Muito bem. Então, os jardineiros aguam o jardim. Como é que vai ficar aqui, então, quem vai me ajudar? Let's go. Somebody to help me. Could you please help me, please? Oi, professor, vou tentar. Oi, tá bom. Pode me ajudar, então, aqui nesse primeiro, afirmativa. The gardens were the garden. Water. Were the garden, né? The garden. Ok, então the gardeners water the garden. Tá certo. E a negativa? The garden com S no final. I don't not were the garden. Ok, the gardeners don't water the garden. Muito bem. E a pergunta? Door, né? É door. The garden. Where the garden? Ok, muito bem. Então, do the gardeners water the garden? Correto. Muito bem. Ok, então vamos para o próximo. Agora Essa nós temos... frase é mesmo que o trava-língua, viu? Ô, Tica, por que nesse último aí não é does? Por que nesse último não é does? Porque o outro está no plural? Isso, porque o sujeito está no plural. Does é para sujeitos no singular. Ok?
Muito bem. Agora o próximo aqui nós temos o sujeito Barbara, o verbo cook e o objeto dinner. Então, a Bárbara cozinha o jantar, ou prepara o jantar. Então, vamos lá. Quem vai me ajudar a fazer essa primeira aqui, no afirmativo? Pode ser eu. Ok, então vamos lá. Como é que fica? Bárbara cooks dinner. Ok, Barbara cooks dinner. Ok, vamos colocar o the aqui, que fica... Eu ia perguntar isso de dinner. Uhum, ok. Fica melhor com the, né? Porque daí a Bárbara prepara o jantar e não Bárbara prepara jantar. Ok, então faz sentido colocar o the. Barbara cooks the dinner. Muito bem. E a negativa? Bárbara doesn't cook no singular de dinner. Muito bem. E a interrogativa? Does Bárbara cooks the dinner? Ok, então, does Barbara cook the dinner? Muito bem. Corretinho. Isso mesmo. Alguma pergunta aqui, pessoal? Ok, então No vamos... caso, Pode falar. Ariana, o does foi Bárbara, que no caso é singular. Uhum, isso. É uma pessoa só. É a Bárbara. Então, é um singular. Ok, próximo. Agora é the children. The children play soccer. Então, as crianças jogar futebol. Né? Então, as crianças jogar futebol. Como é que fica, então, aqui no simple present affirmative? Alguém para me ajudar? Ok, se ninguém me Teacher, você ajuda... falou as crianças ou seria a criança? As crianças. Ok? Isso aqui é um plural. No inglês, nós temos plurais irregulares, tá? Então, the children é um plural irregular. Ó, child, criança. Children, crianças. Ok. Outro irregular. Fish. Peixe. Fish. Peixes. Sheep. Ovelha. Sheep. Ovelhas. Então, isso existe no inglês. Cadê o S? Não tem. Cadê o S? Ah, não tem, mas tem esse E-R-E-N aqui. Então, é isso. Aqui é um plural. As crianças jogam futebol. Ok. Alguém para me ajudar ou eu posso fazer sozinho? Vou ficar Pode abandonado. ser eu de novo? Ok, muito obrigado por não me deixar sozinho. Ok, como é que vai ficar então essa frase conjugada, o verbo play, para the children no simple present? The children play soccer. The children play soccer. Ok, muito bem. E a negativa? The children do not play soccer. The children do not play soccer. Muito bem. Opa. E a pergunta? Do the children play soccer? Aham. Bem, do the children play soccer. Ok, então essa foi a última que nós fizemos. Antes de vocês saírem da sala, só espera que eu vou lá pegar o link da lista de chamada, da lista de presença.
E aqui, no caso, alguém tem alguma pergunta sobre essa frase, sobre essa conjugação? Eu tenho sim. Pode falar. Por que que o play aí? Por que que o play não tem S no final? Por que que o play não tem S no final? Porque o sujeito é um plural. Então, eu não posso ter dois plurais, né? Se eu colocasse S aqui no play, ficaria um plural mais outro plural. Não pode. Isso aqui não pode. Tem que ter só um plural. Então, toda vez que o sujeito estiver no plural, então eu não preciso acrescentar o S. Isso. Toda vez que o sujeito estiver no plural, verbo estará no singular. Como Ok? falou, né, professor? No caso de sujeito no singular, verbo no plural. Isso. Uhum. E sujeito no plural, verbo no singular. Verbo no singular. É o contrário. Essa é a regra do simple present, é isso? Do simple O verbo present. regular e o regular. Isso, do simple present. Uhum.